que faltava estrutura e até ratos havia nas laranjeiras. Ratos de verdade, roedores, né? Na época o time treinava, né, no antigo estádio tricolor no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso deixou o torcedor do Fluminense bem incomodado nessa saída repentina do técnico, então campeão brasileiro em 2010, com o Fluminense, que tinha o patrocínio da Unimed. Pois é, Muricy assumiu o Santos 23 dias depois. Santos de Paulo Henrique Ganso, Santos de Neymar, e venceria em seguida a Libertadores da América com a equipe santista. No final de 2016, Cuca deixou o Palmeiras após o título brasileiro, alegando questões pessoais. E o técnico que foi contratado para seu lugar estava empregado. Era Eduardo Batista, que deixou a Ponte Preta, onde fazia um bom trabalho, que gerou lamentos por parte dos ponte-pretanos. Antes de terminar o ano de 2019, o Thiago Nunes anunciou que deixaria o Atlético Paranaense para comandar, no ano seguinte, o Corinthians. O presidente atleticano, o Petralha, ficou irritadíssimo e antecipou o desligamento do técnico da equipe paranaense. Campeão paulista em 2021 pelo São Paulo, Hernan Crespo ainda limpava seu armário depois de demitido quando Rogério Ceni reapareceu no CT tricolor na Barra Funda para dar treino. Isso aconteceu com o Hernan Crespo. O argentino se despediu dessa maneira do clube do Morumbi. No final do ano passado, Juan Pablo Vojvoda foi alvo do Corinthians, né? Embora ainda negociasse, naquele momento, estava negociando o seu contrato, a sua renovação contratual com Fortaleza, onde acabou permanecendo. Optou o argentino por seguir no Leão Tupici. Bem, citei aí passagens envolvendo Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Técnicos empregados que foram procurados, técnicos empregados que foram procurados no meio de uma temporada, técnicos empregados que saíram, assumiram logo depois um time de São Paulo para ganhar títulos, né, incomodando a torcida do seu ex-clube, técnico demitido e que nem saiu ainda do clube, já aparece um outro para dar treino. Tudo isso aconteceu. E não é coisa muito antiga, não. O fato mais no passado aconteceu em 2011, no Fluminense, né, no Santos, né, envolvendo o Santos e o Fluminense, a saída do Fluminense e a chegada ao Santos. Em nenhuma dessas situações houve revolta por parte da imprensa paulista. Um comentário ou outro ali, uma crítica sim, mas esse movimento que acontece agora, porque um treinador português que não ganhou nada no Corinthians, nada, não ganhou nada, que, segundo algumas pessoas, incomodava os jogadores, porque os jogadores não gostavam da maneira que ele trabalhava, coisa e tal. Não quis ficar no clube e acabou acertando com o clube de um outro estado. O movimento contrário. É evidente, eu já falei isso várias vezes, gente, que o Vitor Pereira não agiu bem se desligando do Corinthians e falando o real motivo da sua saída, alegando uma questão pessoal que, obviamente, também existe, também pesou, né, naquele momento, naquelas circunstâncias, mas não foi um fator preponderante, como até já havia sido noticiado até por setoristas do Corinthians. Mas por que o debate se resume a isso? Por que até torcedores de outros clubes se incomodam tanto com essa situação do Vitor Pereira? Será que é só por uma questão de hombridade, dignidade? Mesmo no futebol, onde todo esse tipo de coisa acontece a todo instante, e não só envolvendo times de São Paulo, não, envolve times do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Por que será? Parece muito claro que o que está havendo é um movimento, é uma reação de temor diante de uma hegemonia que São Paulo tem há um bom tempo e mantém, em alguns momentos, por intermédio de um ou outro clube. Hoje, só um deles consegue ser competitivo ao extremo, que é o Palmeiras. O único que tem uma ótima gestão. Coincidência ou não, né? Claro que isso não é coincidência. Isso é mérito do Palmeiras. Mérito, só mérito. E os demais não. Então a reação é uma reação forte, desproporcional, com ataques pessoais que são muito intensos num volume que não combina com o que aconteceu. Claro que o Vitor Pereira não agiu bem, claro que ele poderia ter falado de outra maneira, é evidente, mas o que está no cerne da questão, e o ponto mais importante é o seguinte: o cara foi embora mesmo. Ele voltou para Portugal. Ele deixou o Corinthians, ele só retornou ao Brasil, mudou de ideia e falou isso. Falou isso na terça-feira na entrevista coletiva. Porque o convite veio de um outro clube e esse clube oferece mais a ele. Mas é um clube maior que o Corinthians, com potencial maior? Não, é um clube que tem capacidade de arrecadar, de ter uma boa gestão e ter muito dinheiro, faturamento, bons jogadores, como o Corinthians também tem. Flamengo e Corinthians, eles praticamente se equivalem. O Flamengo tem uma torcida bem mais numerosa, nacional? Tem. Mas o Corinthians tem a maior torcida no principal mercado. E ela é atuante, ela é fiel de fato, não é só da boca para fora, não. Então o Corinthians não vive hoje um bom momento por conta de erros de gestão e uma dívida que está lá batendo na casa de 1 bilhão. Já há um bom tempo.
sem que títulos importantes e grandes contratações realmente de peso tenham acontecido nesse período de endividamento, fora o estádio, fora o estádio. E isso asfixia as finanças do clube, inviabiliza a contratação de jogadores que o Flamengo consegue contratar, porque hoje vive um momento de equilíbrio, como o Palmeiras também tem. E se você observar, há uma década, os papéis estavam invertidos. O Flamengo começava essa sua retomada, ninguém sabia se daria certo, e o Corinthians era o campeão do Mundial da FIFA, da Libertadores, vivia um ótimo momento, contratava Alexandre Pato por 15 milhões de euros, junto ao futebol italiano, ao Milan e tudo mais. Então, o que temos nesse momento é uma diferença clara, e o termômetro dessa diferença foi esse técnico português pelas suas decisões. Vamos deixar um pouco de lado a questão, tá, do equívoco que ele cometeu. Já foi criticado bastante. Vamos pensar no contexto disso tudo. E por que na mídia de São Paulo não houve a revolta que estamos acompanhando agora em casos de conhecimento público, como esses que eu citei. No mercado de trabalho, gente, as pessoas trabalham, as pessoas se destacam e despertam interesse de outras empresas, no caso de clubes. E elas aceitam ou não essas propostas. No caso específico, houve, repito, pela enésima vez, houve sim um erro na despedida. Que, aliás, esse erro do Vitor Pereira, a gente pode também entender como um gesto de preservação do Corinthians. Porque você imagina se ele sai na coletiva falando: olha, eu estou indo embora porque o clube não consegue me dar o que eu gostaria em termos de material humano, condições de trabalho para poder brigar pelos títulos como os times mais fortes do Brasil. Então eu prefiro ir embora. Seria se ele falasse isso, né? Então me parece que ele usou essa questão da família até para sair de forma mais amena, porque ele não imaginava que o Flamengo fosse aparecer. Eu já falei isso, estou repetindo aqui agora. Mas é muito curiosa essa forma como boa parte da mídia aqui de São Paulo lida com diferentes questões. Muito curiosa, muito estranho. Eu acho que o pessoal poderia fazer uma reflexãozinha a respeito disso tudo, né? É isso, valeu.